bem-vindos ao DWBR no ar. Eu sou o Fred Pavão. E eu sou a Thaís Alves. E hoje a gente vai falar de uma pessoa que, assim como nós e assim como vocês, ele era um fã de Doctor Who, mas ele deu um passo além. Sim, ele aproveitou as várias janelas que a BBC, sem querer, acabou abrindo, né, com os hiatos intermináveis dos anos 80. E em 84 ele começou a ser mais do que só um fã, ele começou a produzir conteúdo também. Exatamente, pra começar, ele não escrevia fanfiction, não existia muito bem esse conceito de fanfiction, mas ele criava histórias de Doctor Who e quem era o doutor das histórias dele? Ele mesmo, exatamente. E se você, mesmo pelo título do vídeo, pelo que a gente está falando até agora, você ainda não notou de quem está falando, a gente está falando de ninguém menos que o Nicholas Briggs, que hoje é conhecido por ser a voz dos Daleks, Cybermen e da maioria dos vilões por aí. Exatamente. Então foi assim que ele começou, lá nos anos 80, quando ainda estava passando série, né? Ele criou o próprio doutor dele. Fala mais sobre isso aí pra gente. O que acontece é que assim como a gente viu nos outros vídeos, que a gente falou um pouco sobre os hiatos, até nos podcasts, em 84 teve hiato também, e foi quando ele aproveitou para começar a criar conteúdo sobre Doctor Who. Então o que ele fez? Ele entrou numa série chamada, na verdade ele criou, uma série chamada Audiovisuals, que era o que hoje é a Big Finish, né, que eram os audiodramas. Só que na época, a galera que nasceu em 2000 não sabe esse conceito. Deixa eu te explicar como que funciona. Antigamente não tinham CDs, tinham fitinhas cassete. Exatamente. Então o que ele fazia? Ele juntou a galera, ele escrevia os roteiros, ele e mais algumas pessoas, o Bill Baggs e outros roteiristas da época. Eles criavam os roteiros e eles mesmos faziam os personagens em áudio, em fitinhas. E isso era distribuído por um preço irrisório. Tipo, era o preço da fita, basicamente. Eles distribuíam ali entre a galera, o fandom, o pessoal, que era uma pequena comunidade de pessoas fãs da série de Doctor Who. E o nome audiovisual é porque, sim, o áudio eram as fitas, né? E o visual é porque os encartes das fitas, né? As fitas cartazes, elas vinham com um inlay, tinha geralmente um quadrinho de ou uma faixinha do quadrinho, ou 3, 4 quadrinhos, contando rapidamente o que ia acontecer naquele áudio. E eram ilustrações bem bonitinhas, bem feitinhas, tudo muito bem feitinho, apesar de ser de fã. Sim. Era um trabalho profissional. Era um trabalho profissional, tanto que todos eles se tornaram profissionais em Doctor Who com o tempo. Exatamente. Uma das pessoas que inclusive estava envolvida, eu disse ia falar, o Martin Gates, né, que já veio pro Brasil, é responsável por Sherlock e tudo mais, ele também estava envolvido nessas tretas todas. Sim, né? Na verdade, na época dos audiovisuais, né, que começou em 84 e foi até 91, era essa distribuição de fitas só, né, com o Briggs e a galera dele. Né? E muitas das histórias que foram feitas em áudio nessa época fizeram tanto sucesso que elas sofreram remakes e viraram áudios da Big Finish. Então elas entraram pro cano. Sim, mas com doutores oficiais, porque o doutor do Briggs, o que acontece? Na verdade, o primeiro áudio de todos, que foi meio que o piloto, que era o episódio 0, chamava The Space Whale, que era com outro ator fazendo o doutor, e no final desse áudio ele regenerava no doutor do Briggs. Que legal! E esse doutor fica o tempo inteiro, fica até o final, fica até o Justice, né, que é o último dos áudios. Então você pega ele ficou 6 anos, 7 anos ao ar, né? Fazendo, 74, produzindo. Sim, produzindo e sendo o próprio doutor. Então ele não ficou satisfeito de ser fã do doutor, ele se tornou o doutor. E se você acha que isso só se limitou aos áudios que ele fazia, não. A Doctor Who Magazine, né, ela tinha os quadrinhos dela, e em um deles, chamado Party Animals, o doutor dele aparece em uma das aventuras do doutor do sétimo. O sétimo ele tá... Exato. O doutor... O doutor ele tá indo pra uma festa de aniversário que se passa em Maruteia, né, um satélite. E quando ele chega lá, o aniversariante fala, tinha um cara te procurando. E ninguém menos do que ele próprio no futuro. E aí o quadrinho são eles batendo papo, basicamente, enquanto as outras coisas estão acontecendo. E no final aí se pergunta quem era, né? Ele fala, é um dos meus possíveis futuros, né? Como se fosse um what if, né? Não é nem um what if. É o que ele sabe que ele... porque o doutor do Briggs não é canon. Então ele tá no canon, de certa forma, mas não sendo nenhum dos oficiais. Ele tá em algum jeito que ele regenerou de outra forma, que não uma grana. Universo paralelo. Sim. E aí, depois disso, olha só como ele foi construindo essa carreira dele e tudo mais. E, eventualmente, ele começou a fazer vários trabalhos para Real Time Pictures, né? Real Time Pictures. Que, na verdade, além de fazer algumas coisas de ficção, basicamente eles tinham uma série chamada Mythmakers, que era, basicamente, o Briggs entrevistando as estrelas de Doctor Who. Sim, na verdade, o Mythmakers foi o pontapé inicial da Real Time, né? Eram esses documentáriozinhos com os atores. Só que ela não se contentou em fazer só documentário, porque documentário não é tão interessante quanto você fazer sua própria mitologia. Fazer história, fazer as histórias interessantes. Então, a própria Real Time tem alguns
ficção, né? Tem uns vídeos de ficção, histórias, né? Sim, a Real Time, ela começou a criar, né, historinhas, filminhos eram mais ou menos 40 até 1 hora. O primeiro deles foi o Wartime, que contava a história do Sargento Benton, né? Era solo do Benton. Da Unit. Sim, da Unit. E depois, eu acho que, assim, tiveram vários, na verdade, mas teve também o The Demons Rising, que é uma história com a Kate. Ou seja, a Kate Stewart, a brigadeira, filha do brigadeiro. Fizemos o videocast semana passada sobre isso e nós falamos sobre qual era o nome da história dela. Downtime também é da Real Time. Exato, e esse era a segunda história que aparecia a Kate, só que nesse ela era a principal, não o brigadeiro. Isso, que era exatamente. o Demon Rise. E tinha bastante, não era só esse, mas eu acho que esse foi o que a gente chamou mais atenção. Eu acho que as histórias baseadas nas histórias da Unity, só que sem doutor, sem brigadeiro. O foco da Real Time era bem isso, eram ações da Unity, né? Porque acaba que é um braço fácil de você puxar. Isso. Bom, depois da Real Time, tem a BBV. Sim, a BBV que pra mim... Eu acho esse nome... Não, é que a BBV... Explica esse nome aí pra galera, que é legal essa. Porque assim, a BBV, se qualquer semelhança com BBC é mera coincidência, ela foi a companhia de vídeo criada pelo Bill Baggs. Lembra do Bill Baggs lá, dos audiovisuais? Então. Não confundir com Bilbo Baggins nem Frodo Baggins. Não, O Bill Baggs, ele trabalhava junto com o Briggs lá nos audiovisuais, ele escrevia as histórias, ele participava de um ou outro, né? E aí, quando foi em 91, que foi o ano que a Audiovisual fechou não, que ela terminou, né? E aí já estávamos no hiato também. Sim, a série já tinha acabado em 89. Em 91, o Bill Baggs se juntou com a própria mulher, que era a Helen, e criou a BBV. BBV significa Bill and Ben Video. Ben era o apelido da Ellen, que era a mulher dele. Eles eram assim, que é meio burro, porque o nome do cara é Bill Baggs, não poderia ser Bill Baggs Videos. Né? Na isso. real, BBV foi só pra ser parecido com BBC. Exatamente. Né? E as coisas principais da BBV, né, assim, são os vídeos, e um que era muito legal, que chamava Pro, que contava as histórias da Liz Shaw após os eventos dela com o Doutor. Conta um pouco pra galera. Exatamente. Liz Shaw, companion do terceiro Doutor, é a primeira companion que ele tem, né? Assim que ele regenera no John Pertwee, na Unity. Estrelada pela atriz Caroline John, que infelizmente já faleceu faz uns 2 anos, por aí, né? Por aí. E ela que liderava, assim, as histórias da série Probe, que na verdade eram 4 vídeos, eram como se fosse um arcão. Sim. E quem era o roteirista? Ninguém menos Mark do que Gatiss, exatamente. Não só roteirista, ele também fazia uma ponta ou outra, né? Mas a parte mais legal é que não tinha só Caroline John como Liz Shaw. A parte mais legal são as outras pontas, né? Exatamente. Time de atores que estavam no elenco de Pro. Vamos ver se alguém conhece. Vamos ver. McCoy, Sylvester McCoy. Conhece, não sei, conhece, estava lá. Peter Davison. Sim. Tinha John Pertwee. Colin Baker. Não conhece? Trabalhou alguma coisa que te lembra? Não sei. Não sei, mais ou menos. Temos também o próprio John Pertwee, né? Sim. Sophie Aldred, acho que também. Também, ela tava no Probe, ela era a Pro. Exatamente. Quer dizer, o que os atores do Doutor foram fazer depois que a série terminou? Eles continuaram envolvidos, principalmente McCoy e a Aldred, né? E é muito interessante você ver que as histórias, elas são a linha, né, da Liz, com personagens tipo Nathanael Whatever, que era interpretado que era interpretado pelo John Pertwee, que não era o doutor, era só um cara que tava lá. Era um personagem qualquer. Mas era uma história da Liz Shaw, former Unity Agent. Isso, porque assim, qual que é o lance? A BBV, ela queria usar coisas de Doctor Who, inclusive se falava que eram histórias adaptadas da série de Doctor Who, mas eles não podiam infringir os direitos autorais. Tudo tem um limite, né? A gente tem até uma entrevista onde o pessoal da BBV fala que a coisa que eles mais quebraram foi copyright, né? Porque eles tinham tudo para ter tomado os processos, mas a BBC simplesmente escolheu fazer vista grossa. A BBC falou, deixa os caras fazerem aí, eles não fazem propaganda na Doctor Who Magazine, eles não tentam ganhar dinheiro com isso, eles só estão fazendo vídeos de fãs, não de fãs para fãs, mas para os fãs. Não, acho que o lance é assim, eles estavam os atores oficiais da série, né? Eles estavam fazendo vista grossa pelo simples fato de que as pessoas só estavam lembrando de Doctor Who nos anos 90, quando a série já estava parada, por conta de engajamento de fã, que era o caso da BBV, que ela fazia mais do que só ser fã. Como sempre, os fãs tendo um papel fundamental em manter a série viva, em manter a série ativa, né? Sim, e se teve uma coisa que a BBV fez mais, não satisfeita de fazer vídeos que quebravam direitos autorais,
ela também começou a fazer áudios que quebravam direitos autorais. Sim, a BBB também tinha áudio, além de vídeo. Sim, chamava Adventures in Time and Space, né? E esse era a marca, né, dos áudios dele, que já eram um CD. E ele tinha mini arquinhos, por exemplo. Tinha o The Wanderer, que era muito legal porque eram os acontecimentos pós-audiovisual. Ah, que legal. Quem fazia o doutor era o Nick Briggs. Olha ele aí de novo. Sim, era a continuação. Tá tudo ali, ó. Sim, tudo ali. Era a continuação dos áudios dele. Foram 2 CDs. E aí a gente teve também... a gente teve os áudios que era o Adventures in Pocket Universe, que era o K9, feito pelo John Leeson, né, que era a voz e a Lala Ward fazendo a Mistress, fazendo a senhora, Lala a mestra. Ward é a Romana 2. Sim, qual era o lance? Os criadores do K9 chegaram pro pessoal da BBB e falaram, quer usar? Usa aí. Nós, os criadores, estamos pegando nosso personagem e dando pra vocês usarem. Podem usar. Já a Romana, a BBC não liberou, até porque eles não falavam com a BBC, né, pra não tomar processo. Exato. Então eles deram, como o canal chamava ela de Mistress, então ela vai ser a mestra, pronto. Mistress. Não confundir com o Mício. Não, nada a ver. Nada a ver, nem existia. Pra quem presta atenção, né, o K9 chama até a Sarah Jane, de mais mestra e mestre. É como se fosse assim, madame ou senhora, não tem nada a ver com isso. Dona, né? É dona, exatamente. E aí, não com 2 N's, dona com um N. Né? Meu Deus, eu não confuso. Meu Deus. Vamos voltar! Mas então, aí tinham esses áudios e entre outros, né? Áudios que contavam histórias só sobre os Zygons ou só sobre os Sontarans. Eram áudios assim. Eles usavam toda a mitologia da série, os vilões, as histórias, a Unity, pra colocar nas histórias da BBB. Sim, em especial entrando na história dos vilões, né? Uma das coisas mais famosas da BBB, que inclusive já teve até box em VHS, chama... em VHS. Gente, VHS é uma fita. Não, as pessoas sabem. Chama a trilogia Autumn, que é Autumn Sentinela e Autumn Despertar. Olha. São meio filmes, thrillers militares. Olha que bacana. Que é a banda B da Unity, é o pessoal que não tá lá, que não trabalha com o doutor nem nada. É a Unity, base, que tá lutando contra a invasão de Autumn na Terra. Que incrível. Eles pegaram de 97 até 99, cada ano saía um, né? 97, 98, 99. Eles tinham por volta de 55 minutos, 1 hora, não passava muito disso. E, cara, fez um sucesso absurdo lá no Reino Unido, tanto que saiu box, cara. Isso é muito legal. Sério? Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, porque é muito legal pra você ver o poder desse vilão especial. Que nada mais era que uma homenagem, porque foi o primeiro vilão, né, que apareceu. Os Autons surgiram pela primeira vez no Spearhead from Space, com o terceiro doutor, e eles aparecem de novo em Rose. Sim. E... pra quem não se lembra, o Rory também se torna um Alton ali no meio da história. O Alton acaba que ele é um vilão que ele é meio que abafado pela luz do Dalek, sabe? Bem mestre, mas que ele tem uma baita importância, né? Pra caramba. Eles aparecem bastante na série clássica e é inegável a importância deles. Sim. E aí a gente volta pro Nicholas Briggs, que depois de fazer todo esse trabalho, olha quanta experiência de trabalho ele teve. Ele roteirizava, ele atuava, quer dizer... na verdade, ele ainda faz tudo isso, né? Então, a voz dele, né, esse trabalho que ele teve com a voz, com os áudios, foi tão importante que assim que surgiu a Big Finish, né, no começo dos anos 90, criando audiodramas que já são do cânone, né, a Big Finish faz parte da BBC, não faz parte, né, ela tem acordo de licenciamento da BBC. Ela é um braço da BBC pros áudios, né? Isso, então o Nicholas Briggs, ele é produtor hoje da Big Finish. Desde o começo. Desde o começo, e ele sempre participou dos audiodramas da produtora, né? Sim, tanto que o nome Big Finish tem a ver com a criação dos audiovisuals, né? Que o audiovisual era uma coisa super de garagem. Tipo, super pequena. Eles gravavam no estúdiozinho, eles mesmos distribuíam, o preço não era pra lucrar, era só pra comprar mais fita. Era do it yourself. Então é aquilo, assim. foi um começo pequeno. E o final foi uma coisa grande, por isso que é Big Finish. Cresceu, a small start with a big finish, né? Exatamente. E assim, a BBC, ela pode não sair por aí falando, e aí, quebraram seus direitos mesmo, uhul. Não. Mas ela reconhece a importância dos fãs nesse aspecto, em especial o Nicholas Briggs, que, de novo, assim como o Capaldi, né, que era um mero fã e hoje ele é o doutor, Exato. o Briggs ele era um mero fã e hoje ele é a voz do maior vilão de Doctor Who. Né, ele não tem só o trabalho na Big Finish, ao lado de vários doutores da série clássica com quem ele trabalhava desde a época da BBV. Mas ele também é hoje a voz dos Daleks, do Cybermen e de vários outros vilões da série. Ele fez a carreira dele em cima disso, né? Não, foi assim, eu sou muito bom com isso, eu amo isso. Eu vou dedicar minha vida a isso, e ele dedicou. E se a gente tem Doctor Who hoje passando na TV de novo, a gente tem que agradecer esse cara também.
É uma pena, inclusive, que está em português, porque provavelmente ele não fala português, né? E não vai poder ver isso. Mas assim, a história dele embaixo, né, desses hiatos de Doctor Who, ela é gigante. Não, tipo, os áudios dele são muito legais. É muito importante para manter a série viva e você vê como é o poder do fã, né? Sim. E em resumo, né, de uma forma bem enxugada, né, para caber no videocast, essa foi a história da BBV, Real Time e dos audiovisuais e, claro, do grande Nicholas Briggs, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, que é realmente um assunto muito extenso, a gente está tendo que enxugar muita coisa, vocês podem deixar aqui no comentário que a gente pode fazer um podcast só sobre isso, e aí é 2 horas. Sim, dá pano pra manga, tem várias coisas legais sobre a BBV pra falar. De longe é um dos meus assuntos favoritos da mitologia, da história de Doctor Who. Então, quem gostou, quem tiver interessado, deixa aqui nos comentários que a gente pode botar em pauta para um podcast futuro sem problema algum. Com certeza. E para vocês verem como a participação de vocês, da galera, é importante. Poder dos fãs. Exatamente. Quem reparou na abertura nossa hoje viu que tá um pouquinho diferente. Na verdade, essa abertura foi feita por uma das fãs nossas aí do Doutor Brasil, a Flávia Marcato. Sim, obrigado, Flávia. Obrigada, parabéns, seu trabalho tá excelente. Vamos dar os parabéns aí pra Flávia nos comentar. Né? E se você quiser mandar sua abertura, sua fanart, manda pra gente, contato@doutorbrasil.com.br. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não tenha dado subscribe no nosso canal, aperta aqui embaixo no botão de subscribe. Lembra de dar o like e, claro, sempre deixe seu comentário falando sobre o que você gostou mais desse assunto, coisa que você não sabia, coisa que você quer saber. Aqui a área de comentários é pra vocês. E a gente se vê na semana que vem. É isso, semana que vem tem mais. Tchau! Então, tchau. Aproveita que você ficou até o final do vídeo e use a nossa área de comentários para voltar no tema da semana que vem. Verdades e mitos sobre as tretas do Eccleston, os melhores arcos da série clássica que viraram Recon e os personagens que poderiam ter virado Companion. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, ele tá aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui. Aqui. Clica aqui. Clica. E dá um joinha nesse vídeo também.